Vamos retomar o nosso bate-papo agora, porque depois do encontro entre o presidente Lula e Donald Trump repercutir entre a militância petista, a cúpula do PT pediu cautela e moderação nas comemorações. Vamos então entender essa história com a Vitória Bel? É aquela, né? Tenta capitalizar politicamente, mas é preciso que o fato aconteça para aí, então, haver uma comemoração verdadeira, né, Vitória Bel? Porque vai que o negócio desanda no meio do caminho. Exatamente, aquela história de não comemorar antes da hora, né, Evandro? E a cúpula petista, que é chefiada aí pelo Edinho Silva, tem essa característica que é própria do Edinho Silva de ser mais discreta, né? Ele está tentando implementar essa presidência mais discreta no PT e justamente a direção ali que está embaixo dele, né? Os ligados diretamente a ele, aliados de Edinho, que são, portanto, também aliados do presidente Lula, disseram que a recomendação é realmente manter o tom moderado e a cautela até que as negociações de fato se encerrem. O que eles afirmam é que, por enquanto, o diálogo representa, sim, é claro, um avanço, está capitalizando a popularidade de Lula, deve ser usado como ativo nas eleições do ano que vem, mas isso tudo só vai realmente se potencializar a partir do momento que as negociações forem fechadas e que as tarifas forem reduzidas. Porque até agora, somente a conversa. E a gente lembra que o presidente Donald Trump, claro, sinalizou que aceita conversar, mas não deu certeza alguma de que essas tarifas serão reduzidas. Então, a cúpula do PT pediu cautela não apenas para a militância, mas também para deputados, senadores, ministros de governo, que, é claro, fizeram as suas manifestações nas redes sociais, mas eles pediram que essas manifestações fossem, por enquanto, cautelosas. Depois que essas negociações avançarem, se de fato as tarifas forem reduzidas, aí sim, muito provavelmente, o PT vai utilizar essa negociação bem-sucedida, não apenas em posts nas redes sociais, como estratégia que o PT vem formulando recentemente, mas também em campanhas publicitárias, peças publicitárias, e vai fazer, é claro, parte do planejamento para a campanha à reeleição do presidente Lula. Mas, por enquanto, é necessário esperar. E a gente lembra que Lula ganhou justamente um número um pouco maior ali de popularidade entre o público, de acordo com as últimas pesquisas, depois que ele começou a se mostrar mais propenso e aberto ao diálogo com Trump, principalmente depois que eles se encontraram nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, que foi onde destravou todo o diálogo que até estava travado até mesmo para os técnicos do Itamaraty. Então, desde então, Lula vem acumulando esse ativo com popularidade, o que deve sim continuar para o ano que vem e, inclusive, favorecer ele como líder nas pesquisas, que é o que as últimas pesquisas têm apontado recentemente. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Um abraço para você. Temos aqui mais manifestações de quem nos acompanha no nosso 3 em 1, aproveitando que já estamos no telão. Pode jogar aqui para eu dar uma olhadinha. Vamos lá. Pode rodar. Temos o Oswaldo. Boa tarde, meu querido. Parabéns pelos 4 anos da Jovem Pan, melhor programa de jornalismo sério. Valeu, Oswaldo, meu querido. Um abraço para você também. Vamos lá para a próxima. Temos mais. Boa tarde, o melhor jornalismo do Brasil. Parabéns para vocês. Esse encontro entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos não vão ceder tão facilmente assim. Obrigado, Luiz Elias. A gente está discutindo exatamente essa situação, né? O quanto pode haver digamos, imprevisibilidade. Eduardo Gás, parabéns à Jovem Pan pelos 4 anos, acompanho desde o primeiro dia que surgiu a emissora, nada irá mudar entre Brasil e Estados Unidos devido às perseguições políticas e à liberdade de expressão no Brasil. Valeu, Eduardo, obrigado também pela tua participação e eu quero mandar um abraço para Rosemary Lopes Lourenço, que contou aqui para mim pelo Instagram que está fazendo aniversário junto com os 4 anos da TV Jovem Pan. Um abraço para você, Rosemary, saúde e sucesso. Quero contar também que os governadores de direita que criticaram a postura do governo em relação ao tarifaço optaram pelo silêncio, discrição nesta segunda-feira. Por quê, André Anelli? Contextualize isso aí para a nossa audiência. Bem-vindo.
Pois é, Evandro, é basicamente a mesma estratégia que estava explicando agora há pouco a Vitória Abel em relação ao PT, mas no caso os governadores querem ver primeiro até que ponto vai toda essa renegociação do tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos depois dessa conversa do presidente Donald Trump com o presidente Lula na Malásia, e também porque existe um segundo lado na história. O primeiro é que em relação a Eduardo Bolsonaro, o deputado federal que está lá nos Estados Unidos e que teria, então, nas palavras dele, negociado em torno da aplicação das sanções aqui às autoridades brasileiras no âmbito de todo o julgamento do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso trouxe também um impacto negativo em relação à economia, principalmente para setores que são historicamente, nos últimos anos, apoiadores da direita, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a exemplo do agronegócio. Então, houve sim muitas críticas ao presidente Lula quando foi imposto esse tarifaço, porque o agronegócio foi um dos principais prejudicados, mas nesse momento não convém então aos governadores fazer nenhum tipo de elogio ou até mesmo de crítica à atuação do presidente Lula, porque de um lado existe a questão política, uma vez que esse tarifaço teve a participação de fato da família Bolsonaro, mas que do outro lado então não haveria o interesse de fazer qualquer tipo de crítica às negociações com Donald Trump, porque o agronegócio é um dos mais beneficiados com toda essa renegociação. A gente destaca ainda, conforme eu disse aqui no início do 3 em 1 da Jovem Pan, apesar do encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, o tarifaço não foi encerrado, também não existe data ou uma garantia de que isso vai acontecer, porque os próximos dias agora devem trazer justamente então negociações entre os governos aqui do Brasil e também lá dos Estados Unidos, principalmente no âmbito da economia, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério das Relações Exteriores e os seus semelhantes, os seus equivalentes lá nos Estados Unidos. Então, por conta do interesse político e ao mesmo tempo o interesse econômico para que haja o fim do tarifaço e um benefício aos setores que historicamente são apoiadores da direita, os governadores que mais criticaram tudo aquilo que foi imposto, então, nas palavras dele, graças a uma atuação deles, graças a uma atuação do presidente Lula nesse momento, então, prevalece o silêncio até para que haja, então, uma conclusão sobre quando ou se vai haver o fim desse tarifaço. Evandro. Valeu, André Anelli. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero saber de você se haveria necessidade de uma manifestação dos governadores agora. É que é o seguinte, pessoal, lá atrás, quando houve a aplicação da tarifaço pelos Estados Unidos e por Donald Trump, e também a questão política mencionada ali pelo presidente norte-americano, muitos governadores criticaram o posicionamento do presidente Lula por, segundo eles, adotar um tom ideológico num momento em que apenas a negociação pragmática importava. Aí vem agora o presidente da República, consegue esse encontro com o presidente Donald Trump e há uma certa comemoração, mesmo que na esquerda, embora, como a Vitória Abel tenha contado pra gente, o próprio PT não quer comemorar muito antes da hora. Aí se vem, é meio que aquela história assim, tá vendo? Vocês falaram lá, e agora? O que vocês vão dizer? Mas eu entendo também que há uma delicadeza nessa história que é o seguinte, se os governadores, por exemplo, comemorarem algo e isso não acontecer depois, eles podem sair prejudicados, porque a gente está falando de estados que têm as suas economias também impactadas por causa do tarifaço, porque esses produtores rurais, esses empresários estão nesses estados. E segundo também que a depender da manifestação, se houver crítica, por exemplo, ou dúvida se isso de fato avançará, é como se eles estivessem torcendo contra uma solução que inclusive vai ajudar também o cidadão, o empresário, o produtor do seu estado. Ou seja, Zé, está ali numa linha muito tênue, né? Pois é, há tempos atrás a palavra pós-verdade foi considerada a palavra mais usada e a palavra do ano, né? Isso significa que às vezes a versão ela é muito mais poderosa, muito mais influenciadora, né? A versão do que o fato em si. O que aconteceu nesse encontro ali foi só um encontro e uma fotografia. Houve, inclusive, comentários aqui entre pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro de que essa fotografia é problema. No sentido de que a mensagem é aquela fotografia. Só que os governadores, eles fizeram críticas e agora querem saber a realidade, o que vai acontecer
depois da fotografia. Mas eles estão sendo pressionados. O vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, por exemplo, cobrou o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, exatamente um posicionamento. E mais do que isso, ele fez críticas sobre a postura do governador durante esse embate ali inicial. Eu entendo que a política hoje ela está muito mais rápida, né? Sempre foi, mas agora muito mais rápida. Eu não acho que seja a hora dos governadores comentarem, porque não tem nada além da fotografia e da versão ali do presidente Lula e do presidente Donald Trump. Não há ainda repercussões reais. Fala, Fábio Piper. Olha, o presidente Lula, eu não sei se ele já leu Maquiavel em algum momento, mas de qualquer forma, se não leu, ele já deve ter ouvido falar sobre algumas coisas, né? Sobre alguns dos trechos clássicos, né? Então, por exemplo, o Maquiavel ensina, o príncipe ensina que você faz, que o mal você faz uma vez, mas o bem você vai fazendo aos poucos, né? Então, vejam só, imagina, por exemplo, no mundo ideal, o Lula chega lá com um pacote de reivindicações lá para o presidente Trump, consegue resolver tudo de uma vez só. Daqui uma semana, ele já vai ser cobrado por outros motivos aí, muito mais corriqueiros, outras reivindicações aqui no nosso ambiente local e tal, e já se esqueceu o que foi feito lá atrás. A política, aliás, a vida é assim. É. Então, até do ponto de vista político, para o presidente Lula, é muito mais lucrativo e a cada momento apresentando aí um fato novo, como o Zé chamou atenção, uma foto nova, um novo encontro, quem sabe uma redução de tarifa aqui, uma outra ali, em algum momento retira a lei Magnitsky lá sobre a filha do ministro, coitado da criança, não tem nada a ver com a história e tal, mas aí, mesmo que quando isso acontecer, em algum momento essa medida vai ser tomada, vai ser motivo para uma certa comemoração. E com isso, um político experiente, como o presidente Lula, ele vai transmitindo durante muito tempo a sensação de vitória ou de pequenas vitórias. Acho que do ponto de vista estratégico, para ele, isso seria muito mais rentável do que tentar faturar tudo de uma vez. Agora, a assessoria dele, especialmente a área de comunicação, já deve estar acumulando terabytes de mensagens, de posts, de fotos e tal, de declarações de gente do outro lado, especialmente dos governadores mais à direita, que foram muito críticos ao presidente e elogiosos ao presidente Trump. E, inclusive, a turma que usava o bonezinho vermelho. Como é que esse pessoal vai se explicar depois com empresários que tiveram em algum momento prejuízo? Então, é óbvio que isso também passa pelo cálculo político. Mas, Piperno, os governadores de direita, oposição, foram elogiosos ao Donald Trump, mas não ao tarifaço. Eu lembro muito bem a posição de alguns governadores, inclusive o próprio Tarcísio aqui em São Paulo, ele não endossou o tarifaço. O que ele disse é que as ações as ações do presidente Lula levaram ao tarifaço, mas não que ele endossava os tarifaços. São coisas diferentes. No começo eles hesitaram bastante, depois eles apelaram para esse recurso de atribuir ao presidente Lula a Cuba. Mas em nenhum momento comemoraram o tarifaço, pelo menos os governadores. É que foi feita uma crítica ao presidente da República pela maneira ideológica com a qual ele falava sobre Donald Trump, mas como houve um resultado disso, é como se os governadores depois estivessem comemorando essa situação. E muitos tentaram se descolar dessa visão de que eles criticam Lula na maneira como atuam, mas isso não significaria que eles apoiariam o tarifaço. Essa foi a comunicação que os governadores tentaram implementar depois de toda a repercussão. Depois do estrago. E políticos do entorno bolsonarista, naquele primeiro momento, comemoraram, inclusive os filhos. Mas o silêncio dos governadores, num primeiro momento, como você está falando, não significa que eles estavam lá torcendo e vibrando pelos tarifaços. Agora, se a gente olhar de maneira institucional,
institucional, e aí depois eu já aproveito também para abrir o espaço para você trazer a sua opinião, Musa, e já te lanço uma pergunta. Se a gente olhar só sobre o aspecto institucional, os governadores deveriam, digamos, comemorar essa possibilidade de avanço na negociação nesse encontro entre Lula e Trump? Veja, eu acho que tem um ponto importante. Eu sempre falei dos incentivos perversos da política que eu acho que permeiam o nosso dia a dia. E quando a gente fala dos interesses da sociedade, convenhamos, todo mundo sabe que isso fica em segundo plano e o que vale primeiro são os interesses privados deles lá, né? Então, o que eu quero dizer aqui, Evandro, com a sua pergunta, até para citar um outro livro, tem um livro escrito que ele mostra a mudança do comportamento e dos ciclos econômicos e culturais do ser humano, de 1500 a 1997, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E no Brasil, fizeram esse mesmo estudo, 2 historiadores adaptaram esse estudo, esse livro, ao Brasil pós-governo militar até 2018, com as eleições do Bolsonaro. Também foi escrito em 97, e eles previam uma eleição no Brasil em 2018 que seria à direita. Obviamente, nada a ver com o Bolsonaro, mas sim com ciclos de mudanças comportamentais e culturais, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? O que tem a ver com esse tema dos governadores, né? Basicamente, esse ciclo está chegando mais próximo aqui do Brasil, no meu entender. E o Lula, ele passa a ter, e aqui eu vou dar uma apimentada nesse nosso discurso, que talvez eu, por ser do mercado financeiro, eu tenho o dia a dia de aprender a pensar no longo prazo, falando isso para os clientes, estou tentando olhar um pouquinho mais longe do que talvez aqui 6 meses, 1 ano. Essa mudança comportamental e de ciclo, Evandro, que a gente está vendo, ela pode trazer uma estratégia para os governadores se silenciarem, porque talvez agora que, supostamente, vamos dizer que o Bolsonaro, ou o Eduardo, ou o Jair esteja fora realmente da carta do baralho. O Lula talvez tenha muito a perder com isso. Porque muitos dos votos que foram para o Lula em 2022 não foram petistas. Foram aqueles que não queriam o Bolsonaro. Sim. Então, talvez... Voto de negação. Exatamente. E talvez a estratégia dos governadores silenciarem agora, como todos eles estão bem ou relativamente bem nos seus respectivos estados, eles estejam estrategicamente, aqui volto a mencionar o príncipe de Maquiavel, como muito bem o Pipeno colocou, eles se calando estrategicamente para aparecer o nome da direita quando mais for conveniente a eles. E aí sim o Lula, quando ele navega em águas calmas, ele se perde. Porque ele vai falando mais do que a língua. Quando ele está em terreno de bélico, ele vai melhor. Só que se o terreno belicoso caiu, que seria o bolsonarismo, e aí? Será que vem? E eu acho que vem um nome mais forte da direita aí. E diante disso, Zé Maria Trindade, só para a gente arrematar esse pedaço aqui do nosso bate-papo, você entende então que a direita estaria perdendo também oportunidades neste caso? Eu tenho recebido muitas mensagens de telespectadores, pessoas que nos acompanham, que se declaram de direita e que têm se preocupado com um certo canibalismo dentro desse campo, que faz com que não haja uma organização que coloque alguém que de fato ganhe competitividade diante de Lula, diante da impossibilidade de Jair Bolsonaro concorrer. E do quanto Jair Bolsonaro poderia ser importante também, porque, como menciona o Musa, manter Jair Bolsonaro politicamente vivo também é importante para o presidente Lula, porque eles se retroalimentam quando a gente fala de eleição. Você entende que a direita estaria perdendo uma oportunidade agora de lançar um nome, então, que pudesse acabar com essa retroalimentação e significar uma competitividade maior com o presidente da República, já que Jair Bolsonaro, pelo menos até aqui, não pode concorrer nas urnas? Desde o início do ano, ali em fevereiro, eu tenho escutado isso de várias fontes ligadas exatamente à direita, né, sobre esta impossibilidade de união. Mas na política é assim, quando há expectativa real de poder, né, e foi o que comprovou Jair Bolsonaro com a sua eleição, aí o número de candidatos aumenta muito. A esquerda não tem muitos candidatos, porque todos sabem que sem Lula não há possibilidade da esquerda vencer com nenhum nome, né? Isso tudo é escrutinado através de pesquisas. Do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve várias tentativas de que ele indicasse alguém. O que está acontecendo, segundo analistas aqui, é de que o presidente Lula está sozinho no palanque, está sozinho fazendo campanha. Então, é natural que ele, sem adversário, vença. Então, ele está vencendo porque ele não tem um adversário. Esta dualidade entre Lula e Bolsonaro é o que eu chamo de coexistência ali, sempre aconteceu entre PSDB e PT e agora mudou.
Lula e Bolsonaro. Eu sempre falei, se eles estiverem ou não na chapa, serão os grandes eleitores do ano que vem, das eleições do ano que vem, estando ou não. O Bolsonaro subiu esse resíduo dele, esse lado residual bolsonarista, até subiu para ter uma ideia, né? E continua ali no nível com o presidente Lula. O que muda é esta parte ali do centro-direita, do centro-esquerda, que dá sempre a vitória a um lado ou outro. Mas é claro que prejudica. É claro, por exemplo, assim, o Tarcísio estava pronto para ser candidato à presidência da República. Estava prontíssimo, doido para ser. Mas aí houve a interferência do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele refluiu. Ou seja, é preciso ter um candidato. Só que alguns governadores candidatos, como, por exemplo, eu conversei com o Caiado, Ronaldo Caiado, ele defende o seguinte, que o desafio da direita é ir para o segundo turno e lá se afunila. E eu acho que é uma estratégia interessante também. Todos se candidatam, porque são vários, né? E quem for para o segundo turno leva o apoio de todo mundo. Fala, Piperno, eu vi que você discordou de alguma coisa, só arremate então para a gente poder seguir. Sim, porque eu discordo um pouco desse cálculo político que muita gente faz, né, de que a esquerda só teria o nome do presidente Lula. Não vamos esquecer que em 2018, em um cenário muito, mas infinitamente mais difícil, com o presidente Lula, inclusive, preso, o Haddad foi candidato, teve 45%. 45% naquele momento em que o antipetismo era notoriamente mais forte do que é, enfim, pelo menos muito mais estridente do que é agora. Exatamente. Então, vejam, se por acaso a gente exclui hoje o presidente Lula dessa disputa e o presidente Bolsonaro está fora, eu duvido que o ministro Fernando Haddad não seja competitivo contra os demais. E desse bloco todo, à direita, o único... Porque a direita fala que tem vários nomes. É verdade. Vários nomes é fácil a gente arrumar. Nome competitivo é uma outra coisa. Nome competitivo, por enquanto, a direita só conseguiu do governador Tarcísio. Os outros todos, Zema, Caiado, Ratinho, tal, por enquanto eles são pouco mais do que candidatos nanicos. Contra esses aí, muito provavelmente o ministro Haddad seria extremamente competitivo. Mas olha só, Piperno, será que não acontece o que aconteceu também em 2018? Fernando Haddad também não era um nome nacionalmente conhecido. Dado que você só tem uma opção à direita, vamos supor, o Caiado ou o Zema, né? Ou o Ratinho Júnior, que não seja o Tarcísio, que é competitivo. Opa, então só tem esse candidato. Naturalmente, os votos da direita e de que eram do Jair Bolsonaro vão canalizar para esse candidato. Mas, Alan, é aquela coisa, assim, o nome deles que ficar para o segundo turno já vai largar com uns 45%. Se chegar ao segundo turno, ele vai ter isso. A questão é que vai ter um candidato da direita e vai ter um candidato da esquerda, né? Independentemente de quem seja o nome escolhido.